Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A queda no preço do leite pago ao produtor traz preocupação no Rio Grande do Sul. Apesar de junho e julho terem sido meses em que foi possível fazer um pequeno caixa, as baixas registradas em agosto e no mês passado não eram esperadas pelos produtores. Nos últimos 2 meses, o recuo na cotação chega a 0,70 centavos por litro e a realidade tem deixado produtores sem remuneração e com dificuldades para pagar as contas. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, alerta que ao invés de ser compartilhado por todos os elos da cadeia produtiva, o ônus do mercado recaiu apenas nos produtores, o que impacta a vida de milhares de famílias. Mercado é oferta e procura, mas esta importação muitas vezes está matando o nosso produtor e matando o futuro. Vamos ficar na mão da importação no futuro? No Rio Grande do Sul, nos últimos 2 anos, mais de 22 mil famílias pararam de produzir leite. Isto é uma preocupação socioeconômica muito grande. As exportações brasileiras de carne bovina alcançaram mais de 230 mil toneladas em setembro, registrando um novo recorde mensal. 7 mil toneladas em setembro e ampliou o recorde de agosto, que foi de quase 132 mil toneladas, elevando assim sua participação na movimentação brasileira do produto para 53%. O país asiático aumentou as importações para garantir suprimentos para as comemorações do aniversário de fundação da República Popular da China, que começou no último sábado e vai até a próxima sexta-feira, e também para formar estoques para o Ano Novo Lunar no começo de 2023. Com isso, a exportação total brasileira atingiu 231 mil toneladas em setembro. A receita registrou aumento de mais de 10% e chegou a 1 bilhão e 300 mil dólares. As exportações brasileiras de carne suína somaram um pouco mais de 100 mil toneladas em setembro. É uma queda de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Apesar disso, o presidente da BPA, Ricardo Santin, afirma que há uma tendência de recuperação nos embarques. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, informou que foram pouco mais de 102 mil toneladas de carne suína exportadas em setembro, o que totalizou pouco mais de 244 milhões de dólares. No acumulado do ano, os embarques do produto somaram 825 mil toneladas, queda de 5% em relação ao embarcado entre janeiro e setembro do ano passado. Em receita, o saldo é 10% menor que em 2021. A China manteve-se como o principal destino do produto brasileiro. Pelo segundo mês consecutivo, as exportações ficaram acima das 100 mil toneladas. O presidente da BPA, Ricardo Santin, avalia esse momento como um sinal de recuperação do setor. Uma confirmação das previsões que a BPA fazia no começo do ano de recuperação ao longo do ano, e nos trimestres isso está comprovado. No primeiro trimestre tivemos uma média de 80 mil toneladas exportadas mensalmente, o que depois passamos para 90 e agora no terceiro trimestre está considerando 100 mil toneladas de média nos 3 meses. Embora setembro tenha sido um pouco menor do que o desempenho do ano passado, isso porque o ano passado foi um desempenho muito positivo, a média do trimestre é muito boa e está acima das 100 mil toneladas, demonstrando essa tendência de recuperação das exportações suínas na China, Hong Kong, Filipinas, Vietnã e Angola, aumentando, além do Chile, as suas importações. A China, especialmente, não aumenta quando comparado com o ano passado, mas aumenta do que foi seu desempenho no início do ano, começando a ter uma recuperação. Essa recuperação é positiva e ajuda a fazer esse desempenho superior a 100 mil toneladas. O que a gente entende agora é que nos próximos 2 meses, 3 meses do ano, no último trimestre, vai manter essa tendência de recuperação e a suinocultura deve chegar ao final do ano muito próximo dos níveis de exportação de 2021. Portaria que aprova o regulamento técnico e qualidade de carne moída entra em vigor em 1º de novembro.
O novo regulamento assegura a qualidade e segurança dos produtos, bem como a transparência aos consumidores. Entre as regras atualizadas, a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto ter um peso máximo de 1 quilo. Não é permitida a obtenção de carne moída a partir da moagem de carnes procedente da raspagem de ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Outra regra atualizada é que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e a carne moída congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. O regulamento foi elaborado em conjunto com as associações do setor produtivo. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento terão um prazo de 1 ano para adequarem-se às condições previstas na portaria. O Banco Mundial aumentou para 2,5% a previsão do PIB brasileiro deste ano. Nesse novo levantamento, a instituição prevê que o Brasil terá maior crescimento econômico do que se era esperado anteriormente, quando o Banco Central estimava o PIB do Brasil em 1,5%. Para 2023, a estimativa segue em 0,8%. Essas projeções estão mais próximas das previsões do governo para o crescimento econômico do Brasil neste ano. No fim de setembro, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia elevou de 2% para 2,7% a projeção de crescimento do PIB em 2022. A produção de etanol a partir do milho tem crescido ano a ano. Segundo dados de uma consultoria, na safra 2021-2022, a participação do milho no etanol foi de 14%. Já na safra 2023-2024, a estimativa é que a participação do milho no biocombustível chegue a 20%. A isenção de impostos federais nos combustíveis trouxe benefícios para a gasolina. A gasolina teve uma redução de 70 centavos e o etanol apenas 13 centavos. Na opinião deste especialista, o enfraquecimento do mercado de etanol faz com que as usinas destinem a produção de cana para o açúcar, aumentando a oferta do produto. Então a gente deve ter um aumento na oferta por parte do Brasil, que é o principal exportador de açúcar, tanto nesse ciclo quanto no próximo ciclo, pressionando os preços. O que também deve manter os preços em patamares mais altos é a queda de produção na Europa, provocada pelas condições climáticas, como seca e ondas de calor. A Europa está sofrendo bastante com o clima e custo de produção. A queda na produção da Europa também deve impressionar e manter os preços ali sendo negociados em patamares mais altos. E o aumento dos custos do produtor. Então, caso a gente tenha algum desdobramento ali no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que eleve principalmente ali as cotações do petróleo e, consequentemente, os preços derivados, a gente tem um impacto no custo de produção do produtor, que favorece aí a altas nos preços do açúcar. O que os analistas têm percebido no mercado de etanol é o aumento da produção desse biocombustível a partir do milho. Segundo dados da Stonex, na safra 21-22, a participação de milho no etanol foi de 14%. Na safra 22-23, a estimativa é de nova subida. O percentual deve chegar a 16%. Deve continuar crescendo. Para a nossa expectativa para a safra 23-24 é que ele chegue próximo dos 20% de participação. Então, cada vez mais, o milho tem tido uma participação importante na produção do biocombustível no país. A próxima safra de soja 2022-2023 deve ser a maior da história. Nesta quarta-feira, a Bolsa do Brasil, a B3, reuniu especialistas do mercado de soja para analisar a próxima temporada do grão. A próxima safra de soja 2022-23 é aguardada como a maior da história. Houve um crescimento na área plantada de 1.800.000 hectares. Muito disso se deve ao investimento em tecnologia que tem sido feito no campo. Não raro você vê fazendas inteiras fechando com médias acima de 70 sacos na soja, o que é um resultado incrível. Então a gente sempre começa o ano falando de uma safra recorde. Por que às vezes ela não acontece? Por conta de clima. E daí isso foge completamente do nosso controle. A gente tem um início de safra bom, começamos a plantar agora,
mas é muito difícil falar ainda o que vai acontecer lá na frente. Existem perspectivas climáticas em termos mais terceiro ano consecutivo de laninha, talvez com uma severidade menor, mas de fato o reflexo em termos de produção a gente vai saber só lá na frente. Hoje o que a gente pode falar é que potencial temos sim de produzir mais de 150 milhões de toneladas de soja. O contrato futuro de soja FOB Santos foi lançado pela B3 em novembro de 2021. E desde então, o produto passa pelo desafio de engajar investidores, ganhar liquidez e ter negócios. Esse produto, ele traz para a cadeia de valor brasileira, principalmente para o produtor rural, uma referência da sua soja aqui. E o preço aqui, ele é regido pelos fatores que impactam o preço brasileiro. A oferta e demanda, a safra, a logística, e isso está no nosso contrato aqui. Então, acho que ele traz um ótimo acesso à gestão de risco aqui na B3. Então, basta ter uma conta com sua corretora para poder operar e gerir seu risco de preço da soja. No que diz respeito aos desafios do mercado de soja, o cenário inflacionado, o cenário político e os custos para o produtor, principalmente em relação aos fertilizantes, são pontos de atenção destacados pelos especialistas. A complexidade do cenário, onde a gente vai continuar caminhando ao longo do próximo ano, não diminui. Eu acho que inclusive aumenta, né? A gente continua no cenário inflacionado, com alta volatilidade cambial, também um cenário político que ainda está para se definir, depois da definição como ele vai se estabilizar. Então eu acho que hoje o desafio para o produtor fica mais no macroeconômico do que necessariamente sobre qual vai ser o preço da commodity e também sobre se ele vai colher ou não a produção dele, né? E fora isso, a gente vai ter que ter bastante atenção sobre os custos de produção. Eu acho que o destaque aqui é para os fertilizantes. E o Tatersal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá. Tchau.